Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do estúdio Planetas. Nosso programa aí de todas as terças-feiras, a partir do meio-dia. E como eu já avisei a vocês nos programas anteriores, hoje o programa está gravado, porque eu estou na Europa, viajando em Portugal, Bélgica e Inglaterra, para cursos e palestras. Então deixei 2 programas gravados e esse é o primeiro deles, tá ok? E hoje nós vamos abordar um conteúdo pedido por alguns de vocês, que é sobre a estrutura do corpo astral, como é que as emoções afetam os campos energéticos e daí por diante. Para isso eu separei 2 materiais muito legais que eu vou projetar no PowerPoint, os textos, vou pontuar com vocês. Na parte técnica, vocês sabem quem está comigo aqui? O brabo. O bravo. É? Por que isso? Não, é porque é gíria, né? A gente fala o brabo, que é o melhor. Mas quem é que anda falando isso? Não são Todo as mundo. meninas. Você sabe que eu sou um sucesso com a mulherada, né? Você é um Quando você me levar pra sucesso. Europa, Você outro dia disse que estava com o dedo podre para relacionamento, cara. a vida é feita de ciclos. É ciclos. Agora você está num ciclo um de novo, alta. Isso, um novo Tá, ciclo. voltou a dar sorte, choveu na sua horta. É, Então tá bom, eu disse, tudo bom? eu tô bem, e você? Como tá curtindo a Europa? Olha, eu espero que enquanto o programa está no ar, eu esteja lá trabalhando bastante, passando um monte de coisa legal. Que legal. Então, vamos nessa? Bora lá. Bom, pessoal, antes de eu entrar no material da estrutura do corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo espiritual, corpo de luz e tantos outros nomes, porque é o seguinte, o corpo humano tem vários nomes, veja, em grego, soma, e o que se refere ao soma é algo somático, corpo carnal, corpo denso, corpo físico, templo da alma. Olha esse, Eudes, ergástulo terreno, tumba do eu, prisão da alma, escafandro carnal. O corpo humano tem muitos nomes ao longo das várias culturas. Obviamente, o corpo espiritual também ganhou muitos nomes ao longo de várias culturas. Corpo astral, corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo de luz, aerossoma, corpo extrafísico, corpo sutil. É a mesma proporção, mas eu vou chamar aqui, de forma mais fácil, corpo astral ou espiritual, para facilitar. Mas qualquer outro nome que a pessoa quiser usar, tanto faz, importante ela entender o conteúdo da ideia. Nomenclatura é o de menos, porque tem muito pesquisador que fica preso só na nomenclatura, principalmente a nomenclatura daquela linha, desconsiderando a visão de conjunto comparada com outras linhas. Então, para mim, tanto faz o nome. O importante é o consenso, o equilíbrio da ideia e se a pessoa está entendendo. Então, eu trouxe um relato projetivo de um grande iniciado grego que viveu na época do Império Romano, Eudes, que é o Plotino. Já estamos mostrando a imagem lá? Ainda não. Então vamos lá. Mostra aí um busto do Plotino que viveu no século 3 depois de Cristo. Ele era grego, um grande iniciado, né? Deixa eu ver se eu deixei o celular ligado. Acho que sim. Deixa eu desligar aqui. Desculpa, pessoal, para não tocar aqui enquanto estamos fazendo o programa. Bom, tinha me esquecido. E o Plotino é citado por vários autores ocultistas, sempre com admiração e respeito, como um dos grandes estudantes espirituais da antiguidade na Europa. Peguei um livro dele que se chama Enéadas, que é um livraço, eu sou admirador do trabalho dele, um trechinho que ele fala de uma saída do corpo, Eudes. Na verdade, ele teve a experiência, ele não descreve a experiência, mas a repercussão na hora que ele voltou. Então, eu queria pontuar esse relato, que é do século 3 depois de Cristo, de um dos grandes iniciados da história, porque, como todo mundo sabe, né, e fica bem óbvio, a minha visão é espiritualista de conjunto universalista. Quantos autores diferentes eu cito, Eudes? Para que a pessoa possa abrir a cabeça e entender tudo isso de vários ângulos, não ficar preso numa coisa só. Isso não significa que a pessoa não possa seguir uma linha. Ora, segue o que quiser, ela gosta, mas não esteja cometendo o erro de achar que a verdade absoluta está naquela linha e que outras linhas não têm também verdade relativa, onde ela deve achar um meio comum mesmo seguindo uma área que ela goste mais. A visão de conjunto, ela enriquece qualquer visão particular, não é isso? É isso. Então é importante, por exemplo, você é comediante, você precisa ter a mente aberta, você não pode estar num nicho
só fazendo teus shows baseado numa coisa só. Você tem que estar de olho em tudo para tirar elementos que possam enriquecer a sua apresentação. Não é isso? Porque Deus, o pessoal fala muito, eu vejo às vezes nas publicações assim dos famosos, o pessoal usando os argumentos tipo da Bíblia, fala, Deus disse que só existe um Deus. E sim, só existe um Deus, mas tem vários caminhos para chegar nele. Exatamente, e várias formas de você sentir a causa primária em tudo. Sim. Cada um sente de um jeito, o ser humano tem temperamentos diferentes, culturas diferentes. Quem disse que tem que ser do mesmo jeito? Que existe uma causa maior, é óbvio. E eu não estou falando de um cara branco e barbudo lá em cima. E não existe efeito sem causa. Agora, como cada um sente e vê isso, é de cada um. E não tem a maneira certa de um e a errada do outro. Sim. O que é errado é você ficar criticando a maneira do outro só porque é diferente da tua. Quer dizer, fala do um que está em tudo e não admite esse um no outro só porque pensa diferente. E aí nós temos fundamentalistas em todas as áreas. São eles que fazem isso. Ainda bem que a gente está com a mente tranquila, olhando isso de uma forma diferente. E tem que tomar muito cuidado com o radicalismo, Eudes. Tentar ver a vida só sob um prisma, isso é de uma limitação horrível. Porque a vida é multifacetada. Tanta coisa para aprender. Miríade de coisas diferentes. Imagina, cara, alguém trancar a cabeça e achar que só um método tá certo. Isso é muito ruim. Vamos lá. Vamos ver o relato do Plotino nas Eneadas. Está no capítulo 8. Vamos lá. Muitas vezes ocorreu-me de ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo, ser retirado das coisas externas e ser introduzido em mim mesmo. É o seguinte, Eudes, quando ele fala ocorreu-me de ser retirado do meu corpo, se ele foi retirado, ele não foi por vontade própria. Alguém o retirou, uma presença invisível, um mentor, amparador, guia espiritual, o nome que a pessoa quiser chamar. Alguém retirou ele, puxou ele para fora do corpo. E, segundo ele, isso aconteceu muitas vezes. Quando ele fala conduzido a mim mesmo, é que esta experiência fez ele refletir e mergulhar na consciência dele e se entender. Isso é autoconhecimento. E ele está dizendo, retirado das coisas externas e ser introduzido em mim mesmo, quer dizer, o externo é o mundo. E durante a saída do corpo, ele consegue descobrir algo nele mesmo que dentro das coisas do mundo ele não consegue. Muito paradoxal, né? Saindo do corpo ele entende sobre ele. Mas aí é que tá. Sair do corpo e entrar em mim mesmo. Por exemplo, você está meditando, Eudes. Você está mergulhado em você. Você sai do corpo, pode continuar meditando do lado de lá. Você saiu e ao mesmo tempo está interiorizado. Porque o interiorizado da meditação não é uma diferença espacial. Se você está dentro do corpo, você desloca para fora, é um deslocamento espacial de dentro para fora. Mas se você mergulha para dentro da meditação, você não está deslocando para dentro ou para fora. Você mudou o foco da consciência. Então é possível sair do corpo e meditar do lado de lá. Por incrível que pareça, Eudes, alguns autores na área de saídas do corpo baixaram a lenha na meditação cometendo o seguinte erro. Saída do corpo é para fora, meditação é para dentro. Olha que besteira! Você pode sair do corpo e, inclusive, meditar do lado de lá, porque o fato de interiorizar a consciência não significa espacialmente você ir para dentro. Significa mudar o foco, acalmar e depois você pode ir para fora. Embora quem vai fazer meditação não esteja estudando saída do corpo e muita gente que estuda saída do corpo não estuda meditação. Eu pude aprofundar as duas e sei que uma área pode ajudar a outra. E ele também está vendo. Quando ele fala, sai do corpo e entrei em mim mesmo, ele foi meditar fora do corpo. Vamos lá. E então, ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza de que pertence à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida. Quando ele fala que ele vê uma beleza maravilhosa nessa saída do corpo, ele começa a ter certeza, veja a palavra dele, que ele pertence a uma ordem superior dos seres. Na época dele, alguém que estava fora do templo era o profano, por fora do templo. Iniciado é aquele que foi para dentro, do verbo inir, ir para dentro, né? Se aprofundar. Então daí a expressão iniciado. Quando ele fala que ele pertence à ordem superior, ele está dizendo que ele é um dos iniciados, que ele não está lá fora, ele está dentro de um processo de autoconhecimento que ele acha que é a mais nobre forma de vida, que é a espiritualidade. Vamos lá. Ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. Nessa experiência, que me parece muito mais uma experiência de corpo mental do que propriamente uma projeção astral, uma projeção de corpo mental,
ele fala de ter se situado acima de tudo que é inteligível, ou seja, acima de tudo que é cerebral e material, exceto o Supremo, que ele alcançou um nível em que é superior a tudo, menos a Deus. Pode ir. No entanto, depois dessa estadia na região divina, o que me parece que é o plano mental, na visão dele, quando desço da inteligência ao raciocínio, olha bem, Eudes, quando desço da inteligência ao raciocínio, quando ele sai do nível mental e cai para dentro do cérebro, é como se desse uma abafada. Pergunto-me perplexo, como é possível minha alma estar nesse corpo, sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim? Ele tem uma experiência de corpo mental, quando ele fala cair, no caso da inteligência ao raciocínio cerebral, ele fala, como é que depois de ter uma experiência dessa, como é que eu vou aguentar viver dentro do corpo limitado? Quer dizer, um relato de um grande iniciado, o grande... A pessoa deve ficar até meio bitolada, né? O Tipo, grande, quando volta pro o corpo, grande Plotino, a não ser que ela tenha um equilíbrio para entender isso. E o Plotino tinha um discípulo famoso que era o Porfírio, que viveu um pouco depois dele, né? Aprendeu com ele, e que também era um cara muito legal. E eu venho pesquisando esse pessoal da área ocultista há muito tempo também, eu disse, como de todas as áreas. Por isso que é bom trazer relatos. Eu já trouxe aqui relatos do pessoal da área de saída do corpo, Robert Monroe, Silva Moldon, né? Irã. Agora eu estou trazendo um relato de um iniciado da antiguidade, e daí a gente vai postando isso e vendo a universalidade das saídas do corpo. Acontece em tantos contextos diferentes, né? Pode fechar. Você consegue condicionar a sua projeção? Tipo assim, eu vou para aquele lugar que tem almas precisando, ou se os mentores falar não, não? Quando você está numa carreira solo, você faz o solo de guitarra e fala, vou fazer tal solo. Quando você está dentro de uma banda, é o consenso. Então, trabalhando com mentores em cura e outras áreas, você é um dentro de um grupo. E eles levam você onde é o mais necessário para você ajudar ou aprender algo. Agora, é claro que alguém pode focar e deliberar, mas isso demanda muito tempo de trabalho e foco, quando você podia estar sendo mais útil em várias outras coisas. Pelo menos essa é a minha opinião. E aí muita gente fica focado só no fenômeno da projeção astral, esquecendo da melhoria da consciência, que é outra coisa. E muitos autores de livro de projeção astral ficaram presos só no fenômeno da saída. Eles não transcenderam aquilo para algo maior, que é o despertar da consciência. Sim. Pode fechar. Já tá. É qual agora? Veículos da alma. Pode fechar esse? Talvez tenha que fechar esse aí antes. É esse? Não. Não, esse é o que a gente estava. Se eu fecho um, sabe como é aqui. Espera aí, pessoal, que o Eudes está acertando ali o arquivo, que ele tem vários arquivos ali numa pasta. Esse aí. Veículos da alma. O pessoal está vendo a imagem lá, Eudes? Sim. Pessoal, esse é um texto profundo. Observa bem. Não precisa aceitar nada do que está ali. Não precisa aceitar nada do que eu estou falando. Filtra tudo, vê se tem bom senso, inteligência, e se é bom para a tua evolução. É assim para tudo, qualquer autor, inclusive para tudo que eu estou passando aqui. Cada um deve ter sua própria opinião e maneira de pensar e de ser. Em conjunto, olhando, tire sua própria conclusão, usando sua inteligência, seus sentimentos e sua sensibilidade, né, Eudes? Chega de alguém falar algo e as pessoas pegarem como verdade e ficar atrás. Tá? A gente tem que filtrar tudo agora. Coisa boa é coisa boa, coisa ruim é ruim. O discernimento dá para ver. Eudes, em 1993, eu lancei aquele livro ali, O Viagem Espiritual. Foi meu primeiro livro. Já tem 31 anos, cara. Hoje eu tenho 15 livros editados esses anos todos. Eu tenho 23 anos. Seu livro é mais velho que eu. Exatamente. Talvez você, do lado de lá, tenha visto até eu publicar, quem sabe? Pode ser. Você, enquanto estava do lado de lá, hein? E aí você, do lado de lá, falou, um dia ainda vou trabalhar com esse cara. Tá vendo? Pois bem, nesse livro eu congreguei mensagens dos mentores que aparecem para mim. Tem um deles, que é esse que está aí na frente, que é o Rama. Rama é um dos mentores que trabalhava junto com a egrégora do Ramatiz, e ao longo da tradição hindu havia um épico chamado O Ramayana, um grande épico
escrito pelo sábio Valmiki, que conta a história do príncipe Rama e da princesa Sita. E todo o épico da história dos dois, a princesa Sita sequestrada pelo demônio Ravana e o Rama, junto com seu irmão Lakshmana e Hanuman, vão no resgate da princesa. Esse é o Ramayana. Então, em homenagem ao grande herói do épico, que é o príncipe Rama, muitos iniciados da Índia tomaram para si como nome yogi ou iniciático o nome do grande Rama. Então, ao longo da história da Índia, surgiram milhares de Ramas. Dentro dessa mesma vibração, que no hinduísmo é Hari, a vibração de regeneração, que é a mesma de Rama e Krishna. Por exemplo, Hare Rama, Hare Krishna. Esse Hari é o poder de amor e regeneração que é Vishnu. Rama é considerado um avatar de Vishnu dentro da cultura hindu. O que eu estou dizendo? Este espírito aí, que adotou o nome de Rama, utilizou uma técnica que muitos yogis usavam, de tirar o nome de família e adotar o nome de um grande ícone, para trazer essa vibração no próprio nome. Aí ele adotou o nome de Rama, em homenagem ao grande Rama, assim como milhares de outros Ramas fizeram isso ao longo da história. E detalhe, eu disse, o meu cachorrinho Yorkshire se chama Rama. Também é um dos avatares. Vamos dizer assim, né? Ele é um avatar. Bom, aí tá, eu pedi na época a Glória Costa, que trabalhava comigo, grande ilustradora, para fazer, descrevi, ela fez o Rama para mim, e é uma mensagem dele que eu vou compartilhar agora, Eudes, passada durante uma saída do corpo, para mim, e que trata da estrutura do corpo astral pelo ângulo de visão de um dos mentores. Mas você viu, desculpa interromper, você viu ele fisicamente? Não, fora do voz? corpo. Não, estava fora tipo, do corpo. Na minha frente. Mas você viu ele... Frente a frente, tá? Eu saí do corpo, na minha frente ele estava, e ele telepaticamente foi conversando, jogando conteúdo, eu caí dentro do corpo e escrevi tudo. Mas é ele, apenas eu escrevi. E você vai notar, inclusive, você que já viu vários textos que eu mesmo escrevo, a construção das frases e o jeito de falar é sintético, não é igual ao meu. Você vai ver a diferença, fui eu que escrevi, mas o conteúdo é dele. E, repetindo, vocês que estão assistindo não precisam aceitar nada disso que eu estou falando. Se era de um mentor ou não, eu tenho minha certeza, mas você deve desenvolver a sua. Agora, independentemente, preste atenção no conteúdo, que é o mais importante, seja você acreditando que foi ele ou não foi, observe o conteúdo e vê se ele é veraz, que é isso que vai clarear para todo mundo, tá bom? Eu vou projetar ali, vou pontuar, a mensagem dele é muito profunda, muito bacana, e o Rama também teve vidas em que ele foi iniciado na Grécia Antiga, então ele conhece o lado europeu também das iniciações, somado com toda a estrutura yogi e hindu que ele trazia, numa espécie de versão universalista. O Rama era o meu grande parceiro de escrita de textos, até que um pouco depois de publicar o livro, ele sumiu, Eudes. Fiquei 1 ano sem vê-lo. E aí eu perguntava, cadê ele? E a resposta que eu tinha, não importa quem está te ajudando, a consciência cósmica é uma só. Depois de 1 ano eu vinha saber que ele tinha reencarnado. Foi a informação que os mentores me passaram. E aí eu perguntei, mas por que vocês não me falaram nada? E eles me disseram, vocês têm uma relação tão estreita, tão bacana, que se você soubesse que ele estava descendo, você ia ficar pensando, e o teu pensamento forte poderia atrapalhar a descida dele, pela ligação que vocês têm. Ele agora está aí e vai fazer a função dele, espiritualista, no futuro. Nossa, e outra, e falaram para mim claramente, amparador, benfeitor espiritual é quem te ampara, não interessa quem. Continua teu trabalho. Será que ele reencarnou onde? Eu sei mais ou menos o processo, mas eu não posso comentar isso, para não atrapalhar. Certo. Ele hoje está aí, foi na década de 90, está aí, cara, com 20 e poucos anos, quase 30. E está por aí. Tá? Agora que ele vai começar a fazer os... E outra, a tarefa que ele veio fazer não pode lembrar de mim nem de nada. Ele vai fazer a tarefa dele. Agora já pensou, eu desencarno e um dia apareço para ele, ele não vai lembrar de mim e fala, poxa, quem é esse cara que está aparecendo para mim? Amigo de antes. É. Então isso é legal, né? Quem está dentro é ajudado pelo que está fora, dupla de trabalho. Roda gigante. Né? Imagina, eu desencarno. E aí eu passo a aparecer para você e te ajudar nos esquetes aí que você monta. Aí a primeira coisa eu como mentor, vou jogar assim, para de ouvir funk, escuta guitarra, cara. Aí você vai começar a receber uma mensagem, falou, olha, tem um ser de luz me tirando do funk e me jogando para o rock.
Ó, é um ser de luz avançado. Hein? Aí Bom, do nada dá uma vontade de escutar aí rock, você vai né? deixar de escutar o MC não sei o quê para escutar Pink Floyd, Queen, Ed, Purple, Led Fechou. Zeppelin, Jethro Tull, Eloy, Camel, Um dia, Focus. um dia a gente vai descobrir que algum cantor de rock reencarnou em um artista de funk. Não, Vai isso falar, aí, não! involução não existe. Vamos lá. Então, gente, vou pontuar para vocês agora esse material do Urama que eu tive a honra de transcrever para o plano físico. Vamos lá. Os antigos ocultistas costumavam utilizar uma analogia bastante interessante para simbolizar a inter-relação energética dos veículos de manifestação da consciência, os corpos energéticos do homem. Seguinte, Eudes, veículo é algo em que você entra para se deslocar de um ponto até outro. Correto. Né? Então, no momento, você, enquanto espírito, está encaixado num veículo que é o corpo humano para se deslocar no plano físico. Você sai do corpo, está num veículo extrafísico para se locomover no plano extrafísico. Daí a expressão veículos de manifestação da consciência ou os corpos energéticos do homem. Vamos lá. Utilizando-se de um método esotérico denominado de analogia dos contrários, baseado na lei dos ternários, esses iniciados do passado representavam esotericamente o corpo astral como um cavalo atrelado a uma carroça, que, por sua vez, é controlada e conduzida pelo cocheiro. Nessa analogia ocultista, podemos confeccionar o seguinte quadro de ideias. Repara, Eudes, a maneira bem sintética, analítica, não é meu jeito de escrever, ele é bem... você conhece, bem direto. Quando ele fala ali, analogia dos contrários, isso é difícil explicar aqui, é que quando houver dois opostos, você pode achar um meio comum que equilibre ambos os opostos. Chama-se analogia dos contrários. É um método ocultista antigo. Quando você fala ternário, é uma composição musical de 3 tempos iguais. Você fala ternário. Quando você fala a lei do ternários, a lei de 3. Por exemplo, a unidade, representada numa trindade. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Brahman, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Osíris, Ísis e Horus. O um manifestado em... É um ternário de ideias. Então, isso era representado por um triângulo com as 3 pontas. É um mecanismo ocultista clássico, tá? E aí ele está dizendo que o corpo astral era como um cavalo. Olha a analogia, Eudes. Você tem o cavalo, é o corpo astral, a carroça é o corpo físico e o cocheiro é o corpo mental. Então, o cocheiro dá o comando para o cavalo puxar a carroça. Então, na analogia dele, a carroça é o físico, o corpo astral é o cavalo e o condutor que dá origem ao caminho e indica é o corpo mental. Olha que analogia inteligente. Pode ir. A carroça é o corpo físico. O cavalo, fogoso e impulsível, é o corpo astral com as suas paixões. O cocheiro é o corpo mental, sede da consciência, que tem por obrigação guiar o cavalo para que ele puxe a carroça adequadamente até o lugar de destino. Eu diz aqui, o Urama está usando a divisão de veículos em 3, que é clássica aqui no ocultismo, tá? Antigo, que era o corpo físico, o corpo astral e corpo mental. Na área espírita, corpo físico, perispírito e espírito puro. Então essa divisão ternária, já que ele cita o ternário, ela é clássica do ocultismo ocidental. Numa visão oriental ou de linhas ocultistas, pode se dividir em 7 veículos de manifestação, mas aqui ele está usando a divisão ternária, tá? Óbvia. E outra, lembra que aquele programa que eu sempre coloco o link, veículos de manifestação e o mito do cascão astral? É só vocês olharem lá que aí eu falo dos corpos de forma geral. É que aqui hoje eu não tenho um link para passar, mas já passamos em outros programas, né? Vamos lá. Se aplicarmos esse esquema ocultista no estudo dos corpos energéticos do ser humano, podemos fazer uma associação de ideias bastante interessante, exposta da seguinte maneira. Normalmente, durante a vigília física, o corpo astral, interpenetrado no corpo físico, sofre uma redução do padrão vibratório de suas partículas energéticas. Eudes, imagina, vamos fazer uma analogia. Você comprou um sapato novo, você calçou ele a primeira vez e andou durante o dia. Como o sapato está novo, ainda não laceou, está um pouco apertado. Sim. De noite, quando você tira o calçado, o pé está um pouco inchado e a marca da costura do sapato está marcada.
no pé. Aí você põe os pés para cima para melhorar a circulação, põe os pés dentro da água com sal para voltar à circulação normal. O teu pé não está no normal porque ele está inchado e marcado com a costura do sapato que estava apertado. Não é o normal do seu pé, aquele dia está inchado. O corpo astral ou corpo psíquico-espiritual está no plano extrafísico livre, sem gravidade, sem forma física, sem respirar, comeu, beber. Encaixou num corpo limitado pela gravidade, constituído de energia densa, já que matéria é energia condensada, e limitado pelos 5 sentidos. Então, para o corpo extrafísico, que tem uma vibração mais rápida, ficar anexado a um corpo mais lento, ele tem que reduzir a vibração do campo energético para ficar equilibrado com o corpo humano, porque agora ele está anexado a um veículo. O que acontece na hora da morte? O corpo espiritual se solta do corpo humano. Na analogia, o corpo humano é o sapato, o corpo espiritual é o pé. Quando o corpo espiritual se solta do corpo humano, ele está inchado depois de anos dentro da matéria, com a marca da costura do corpo com formato humanoide. Por isso eu fiz a analogia do sapato e o pé. Por isso que tem que passar um período após a morte, desinchando o corpo astral, liberando para a vibração primordial, original do plano espiritual. É isso que são os ambientes que a pessoa para após a morte, para limpar os resquícios energéticos da encarnação e passar a pessoa para outro plano, ou seja, desinchar o pé, que no caso é o corpo astral. Deu para entender a analogia? Ficou boa, né? Vamos lá. Quando uma pessoa se descontrola emocionalmente, há um desarranjo na vibração dessas partículas astrais, o que acarreta uma certa turbulência energética no sistema nervoso. Espera aí, Eudes. Quando você desequilibra emocionalmente, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina no sistema, você fica pilhado. O que ele está dizendo? Quando há um desequilíbrio emocional e a pessoa se descontrola, o campo energético se agita. Isso, como está dentro do corpo, agita o sistema e a adrenalina sobe a partir da suprarrenal. Quer dizer, uma descarga emocional no corpo astral pode causar uma descarga de adrenalina no corpo em frações de segundo. Psicossomática. Perfeita. Pode ir. Pois o duplo etérico, matriz energética do cordão de prata, que é o filtro energético entre o corpo astral e o corpo físico, absorve essa descarga astral emocional para dentro dos seus vórtices vibratórios, denominados de chakras, que, por sua vez, descarregam todo o fluxo energético no conduto espinal, nos plexos nervosos e nas glândulas endócrinas. Eudes, entre o corpo espiritual e o corpo humano, há uma camada energética que interliga os dois, que os ocultistas e teosofistas chamaram de duplo etérico ou corpo vital. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Você vai fazer um ultrassom abdominal. Então, o profissional de saúde passa um gel na sua barriga e pega aquela pazinha metálica para passar esse gel para dar condutibilidade elétrica para as imagens aparecerem. Então, na analogia, a barriga é o corpo humano, a pazinha metálica é o corpo astral. O que é o gel? O duplo etérico, para dar condutibilidade entre os dois. O duplo etérico é o campo energético do corpo para segurar o espírito na matéria. Muita gente confundiu o duplo etérico com o corpo astral. O duplo etérico nasce, cresce e morre com o corpo. É a energia da matéria para manter o corpo vivo, enquanto o corpo astral já estava vivo antes do corpo humano. O que ele está dizendo? Na hora que ocorre uma saída do corpo, os chakras estão no duplo etérico. Quando ocorre uma saída do corpo, saem filamentos que formam o cordão de prata interligando os dois. Se eu usasse uma analogia, o corpo humano 1, corpo astral 2, duplo etérico é 1,5 com o cordão de prata, ou seja, um campo amortecedor entre o astral e físico. Pode passar. Isso ocasiona sérios transtornos no campo energético que, na tentativa de exaurir a carga deletéria vinda do corpo astral, termina por amortecer a própria vibração, criando, assim, intensos bloqueios energéticos que enredam demasiadamente o ser espiritual na carne. O que ele está dizendo? O desequilíbrio emocional causa bloqueios no campo energético, nos chakras, e isso psicossomaticamente afeta a saúde do corpo humano. É claro que tem muita coisa que afeta a saúde que é do meio ambiente, de fora para dentro, mas muitas outras são de dentro para fora, de forma psicossomática. Outra coisa, eu disse, você já viu muitas vezes eu falar aqui, tipo assim, olha pessoal, tem certos temas que não dá para abordar, porque didaticamente é mais difícil explicar aqui. Sim, pela internet. Eu tendo imagens, estando com o público junto, eu explico melhor.
esse é um desses temas. Você vê como é difícil explicar isso. Então, nem sempre eu posso aprofundar algum tema ou consigo adequadamente. Porque um tema desse ali, alguém pode olhar e não entender e vem te agredir, dizendo que você está errado num monte de coisa. Tem gente que parte para cima, como se você estivesse falando besteira, ela fosse a dona da verdade. E veja o embasamento técnico da informação. E isso, para estudante espiritual, é uma mina de informação. Para alguém de fora, isso é tudo invenção desse cara. Isso é assim mesmo. Cada um vai aproveitar o que tiver um nível de consciência para entender. Mas tem temas que fica difícil explicar, às vezes, à distância. Vamos lá. É óbvio que numa situação dessa, não há como existir um bom progresso na senda espiritual. É imprescindível que haja um ótimo controle mental para dominar descargas emocionais que emanam do corpo astral. Quando ele fala controle emocional, não é repressão das emoções, que é ruim. O termo exato seria equilíbrio das emoções. A pessoa tentando trabalhar, que quem é que pode equilibrar as emoções a não ser a própria pessoa que se emociona? Um terapeuta pode ajudar, mas o trabalho é dentro dela. Eudes, como que a humanidade ainda não entendeu de que com a carga emocional exacerbada, a capacidade mental fica reduzida e a pessoa comete erro? Tá? Então, seria de bom tom que na educação pudesse haver educação emocional incluída. Não é que você não pode ter emoção, mas o destrambeiro das emoções é causa de crime e muita encrenca. Como que isso não é abordado, cara? Desde pequeno, olha, equilibra a emoção, não parte para cima, não explode assim, respira. O mundo ia ser melhor. Sabe, como educação, nós teríamos uma humanidade bem diferente. Vamos lá. Pois foi baseando-se nisso que os antigos ocultistas criaram o seu sistema analógico de ideias, que pode ser bem simples na aparência, mas é dotado de um poder de síntese impressionante. Podemos mostrar isso do seguinte modo: ele é bem didático, bem analítico mesmo, né, Eudes? É bem certinho. Se o cavalo, que é o corpo astral, se descontrolar e sair do domínio do cocheiro, que é o corpo mental, pode acabar levando a carruagem, o corpo físico, para fora da estrada e mergulhar no fundo do abismo. Olha que analogia perfeita. Pode ir. O intermediário entre o cocheiro, que é o corpo mental, e o cavalo, que é o corpo astral, são as rédeas, que representam esotericamente o cordão de ouro, laço energético sutil que prende o corpo mental ao astral, que a gente já comentou aqui quando eu falei de corpo mental um dia. Pode passar. O cavalo, que é o corpo astral, está conectado à carroça, que é o corpo físico, por meio de arreios e cordas, que representam esotericamente o cordão de prata, laço energético denso que conecta o astral ao físico. Eudes, a carroça está atrelada ao cavalo por arreios e cordas. Se o cavalo é o corpo astral, a carroça é o corpo humano, os arreios e cordas são o cordão de prata. Pode ir. Eu fico tão orgulhoso quando eu entendo de alguma coisa. Você fala cordão de prata, fala, eu sei o que é. Já está sabendo o que é. Logo, resumindo todas essas ideias, podemos dizer que o condutor, que é o corpo mental consciente, é aquele que, através da vontade firme, forjada na mais pura disciplina espiritual, equilibra com inteligência e bons sentimentos o fogo emocional do seu cavalo, que é o corpo astral, e conduz a carruagem, o corpo físico, com estabilidade até seu destino glorioso, a estação da consciência imortal. Olha que fantástico esse trecho. E é claro que o Urama, quando joga um conteúdo desse, ele está falando para estudantes espirituais. Claro. Vê, ele está falando de alguém que está dentro de uma disciplina, uma senda espiritual, é específico. A internet, o YouTube, e depois da pandemia, quando abriu muito isso, democratizou muito, porque muita gente passou a ter acesso a conteúdos espirituais. Mas uma coisa, Eudes, são estudantes espirituais estudando. Outra coisa é o grande público que não tinha base entrando nesse tema. E aí acaba fazendo uma mistureba, uma confusão. Então, eu estou afirmando para vocês, está direcionado para estudantes espirituais e não pessoas curiosas em cima de um tema. Vamos lá. Ao finalizar este trabalho, no qual muito se falou do corpo astral, que em algumas ordens esotéricas é chamado apropriadamente de corpo emocional ou corpo dos desejos, não podemos deixar de assinalar que qualquer descarga emocional afeta diretamente
os chakras submetidos à área emocional, a saber, os chakras umbilical, cardíaco e laríngeo, que é umbigo, peito e garganta, Eudes. Pode passar. Dependendo da frequência e da intensidade com que esses chakras são agredidos pelo desequilíbrio emocional, formam-se na placa astral peitoral da pessoa bloqueios energéticos bastante densificados, que impedem a livre circulação das energias vitais nessa região. Seguinte, Eudes, o chakra cardiorrespiratório, muitos ilustradores desenham em cima do músculo cardíaco, o coração à esquerda. Só que músculo não é chakra, porque alguém, você fala assim, te amo do fundo do meu coração. Se você fizer um transplante de coração, vai mudar o amor? Não. Nós não estamos falando de músculo, e sim de sentimento. Estamos falando do chakra. E ele não é na esquerda, é no meio do peito, pegando o peito à direita e à esquerda. E ele não é só cardíaco, é cardiorrespiratório. Então, o centro dele é meio da caixa torácica. Quando ele fala placa astral peitoral, é o duplo da caixa torácica configurado no corpo astral, carregando um monte de bloqueios energéticos dentro do chakra no campo energético peitoral do corpo astral. Vamos lá. O efeito disso é a proliferação de sintomas tais como taquicardia, tosse, pressão no peito, angústia ou depressão sem motivo, peso nas costas, irritação sem motivo, respiração opressa, vontade de chorar sem motivo e desvitalização geral. E isso quando não tem motivos físicos ou psíquicos daqui, é claro. Ele está colocando que um bloqueio emocional na área cardiorrespiratória pode causar todos esses sintomas sem que eles tenham causa material ou psíquica humana. É totalmente bioenergético e astral o processo, repercutindo no corpo. Pode ir. Levando-se em consideração esse quadro patológico astral físico, podemos dizer que as pessoas desequilibradas emocionalmente são portadoras de mofo espiritual dentro do peito. Ou, como mostra a tradição ocultista, tem um cavalo louco, o corpo astral, quebrando a carroça, que é o corpo físico, com as emoções. Eu diz, olha que espetáculo é a didática dele. Aí alguém chega e fala assim, eu acho que isso não foi um mentor que passou, acho que é o Wagner que escreveu. Eu bem que gostaria de ter escrito algo assim, eu ficaria orgulhoso, mas não fui eu não, tem que falar a verdade. Se fosse você que tivesse escrito, você estaria exibindo para todo mundo, olha o que eu escrevi, não daria crédito para outro. Exatamente, eu estou falando a verdade, eu captei fora do corpo, Durama é dele, eu somente transcrevi. Essa é a verdade, acredite quem quiser e observe o conteúdo do texto, se é bom ou não. Sua consciência está limpa e o conteúdo é bom. É necessário, então, uma catarse espiritual, um desbloqueio emocional que consiste em uma lavagem energética da placa astral peitoral da pessoa, removendo, através de um fluxo energético positivo, os fungos psíquicos aderidos ao campo emocional. O que ele está dizendo? Se tem aqui, nesta região, fungos emocionais, que é como ele chama, joga a luz para limpar e erradicar. Trata com a luz, cara. E aí ele dá algumas dicas. Avança. Na área espiritualista, existem ótimos remédios contra a proliferação de fungos emocionais. São eles, Eudes, concentração, meditação, ativação dos chakras e exercício de ativação energética. O que ele está falando isso? Ele está direcionando o tema para estudantes espirituais que, obviamente, já estão buscando melhoria da consciência, senão não seria estudante espiritual. Não está se falando de curiosos atrás de um fenômeno espiritual. Está se falando de estudantes que trabalham meditação, concentração, ativação dos chakras dentro do próprio conjunto do despertar da consciência dela. Até porque se a pessoa não for do meio, não vai entender. Ela não vai adiantar. Tá? Agora, ali está dentro de um conjunto e alguém que já está tentando melhorar a consciência. Então, de per si, isso aí ajudaria. Pode ir. Contudo, sem dúvida, que o melhor remédio contra qualquer distúrbio emocional é a paz no coração e a luz nas ideias. Olha aí, que arremate maravilhoso. Rama, eu que recebi espiritualmente isso, numa saída do corpo. Olha que texto, Eudes. Cara, e que honra tá podendo compartilhar isso aqui em aberto, sabe? Eu tenho noção exata do que a gente está passando aqui, Eudes. Em conjunto, você está me ajudando, o pessoal aqui do Projeto Farol, que me permite estar aqui para passar isso. Eu tenho noção clara da função que a gente tem,
Nós somos pequenas peças dentro de uma enorme engrenagem que é o esclarecimento da consciência. Eu tenho noção do pequenininho que eu sou. Agora, dentro do pequenininho que eu sou, estou rodando bem. Como uma pequena engrenagem rodando certinho no lugar onde o Eterno colocou. E é legal poder passar esses conteúdos. A internet tem tanta coisa confusa, Eudes, como tem coisas boas também. Que legal saber que você está jogando uma coisa assertiva, positiva e, é óbvio, direcionada para quem gosta da temática espiritual. Tá aí mais um texto compartilhado, cara, com profundidade, coisa de consciência, e não brincadeirinha mística ou tá atrás de poder. Isso aí é consciência, é sabedoria. Isso aqui que ele fala sobre fungos emocionais me fez pensar que é tipo fungo de fruta mesmo, né? Porque se você deixa uma laranja podre... Ela vai embolorar. Emoções não trabalhadas vão embolorar. A expressão fungos é analogia. É perfeita. Perfeita. E contagia quem tá em volta, né? Exatamente. Aí eu desananda. Legal. Pode fechar. Gente, ele está evoluindo. Em 1 ano e pouco, ele evoluiu. Agora, eu vou apresentar ele Pink Floyd. Você vai aí ver ele está igual iniciado. Grau a grau, a gente vai elevando a consciência dele. No próximo programa eu vou aparecer aqui careca, com a pinta na testa assim, todo vestido de... Não, isso não significa nada, porque você botou uma pinta na testa, ou turbante ou não, ou roupa, isso não é teu caráter, é somente roupa. E quanta gente fez isso ao longo da história e não despertou nada, cara. E alguém tá aqui vestido de calça jeans, camiseta, tá melhorando. Então, o lance é consciência, não é roupa física. É isso. Não é turbante na cabeça que faz as grandes ideias. E não é também não usar turbante que faz as grandes ideias. Isso não tem a ver com turbante ou sem turbante, roupa sem roupa. Tem a ver com a consciência e o coração também, né? Tem a ver com... E Wagner Ananda. Não, Então, isso é um programa Ananda. É um programa Ananda. Vamos lá. Pode fechar esse? Já não estamos mais vendo. Chakras e joias, pra gente finalizar. Mais um textinho. Com chave de ouro. Literalmente. Tá, chakras acesos, joia do Eterno. Eudes, o mês passado... eu mostrei um programa sobre chakras, um texto do Grupo dos Iniciados, foram 2 programas que eu pontuei. Esse também é deles. E para a gente enriquecer o tema de hoje. Gente, lembrando que o tema hoje é gravado, eu estou viajando pela Europa, deixei o programa gravado e por isso não tem interação hoje no chat, pelo menos da minha parte aqui. Vocês podem estar até conversando aí, mas não está ao vivo, como eu já avisei anteriormente. Chakras acesos, joia do Eterno. Olha que síntese legal de chakras, Eudes. Vamos lá. O chakra básico é a âncora do homem com a terra, porque liga a gente com o planeta. O chakra sexual é a expressão de vida e força vital. O chakra umbilical é um sol no centro do corpo. O chakra cardíaco é a casa do sentir, sentimentos. O chakra laríngeo é a expressão criativa em ação. O chakra frontal é a clara visão espiritual. O chakra coronário é como uma coroa de joias se expandindo para cima. Do seio da terra, a coroa das 1000 joias. É o sopro vital do Eterno que anima a tudo. Da terra para as estrelas. Esse é o destino glorioso do homem. A consciência cósmica chama. E cabe àqueles de boa vontade seguir esse chamado da imensidão de Brahman. O caminho é o da luz sempre. Você já reparou que a construção das frases é outra personalidade? Outra pessoa, dá para ver claramente que é outra pessoa. Ele já é mais poético. Vamos lá. O supremo, o profundo, o absoluto, o todo, o Senhor das joias, tudo é Ele, o seu primeiro amor, que é a primeira luz que te criou. Dos iniciados, cara. Olha aqui que texto mais poético, maravilhoso. Você percebe a diferença, né? O deles já é mais filosófico, mais poético. Isso. Vê se tem um quadro depois desse ou é o último. Deixa eu ver. É o último, né? É o último. Pode fechar. Certo. Então, eu acho que tá bom. Hoje a gente está com 45 minutos de programa. De muito conhecimento. De muito conteúdo, né? O programa está gravado. Vamos fazer mais curto hoje, porque está gravado. Quando é ao vivo a gente interage mais. Na quarta que vem estará no ar outro programa gravado, que é o tempo que eu estou fora. Já deixei gravado. Pessoal, espero que está sendo legal o programa para vocês. Filtra tudo. Observa qual é a nossa intenção ao estar passando isso em aberto, sabe? Qual é o objetivo aqui nosso de estar aqui fazendo o programa. Se estivermos sendo úteis
no seu desenvolvimento espiritual, que beleza, e cada um do seu jeito. Eu não estou espalhando doutrina, nem dizendo o que alguém deve fazer da vida. A gente está tentando fazer é clarear os temas que vocês estudam, e clareando fica mais fácil para vocês, do jeito de vocês, se desenvolverem, né, Eudes? É isso. E melhorar a consciência, e que isso cause melhoria no meio onde você está, e que você vá para frente, e no meio da loucura que é a vida aqui na Terra, mesmo assim você consiga um ponto de equilíbrio em você mesmo. Ah, você é um fofo. Queria aproveitar e pedir também para todo mundo que está assistindo deixar o like, mesmo que não tenha pergunta, deixa um comentário aí positivo. Acompanhe a nossa grade, a nossa programação. Temos vídeos segunda, terça e quarta ao meio-dia aqui no canal. Então volta aqui amanhã que vai ter mais conteúdo e mais ensinamentos. Legal, pessoal. Muito obrigado, Eudes. Até mais. É nóis. Tchau.